Então vamos lá. Com referência à última aula, nós tivemos isso aqui, ó. Nós vimos a parte, né? A página 400, P98 e o P414, T71. Foi o que a gente viu na última aula. Foi o que eu deixei lá no grupo de física. Então a gente tinha um exercício, resolvemos ele, resolvemos com dois corpos, análise de força e tudo mais. Calculamos lá a velocidade, né? Fizemos aquele sistema em que a gente calculava a aceleração do corpo, para dar a aceleração do corpo, jogar ali no movimento uniformemente variado, né, matéria lá do Hugo, e achar a velocidade. Então, moral da história, a gente chegou ali no final, aonde eu passei o exercício para vocês para casa, que seria exatamente essas duas questões ali, ó. A P114 e a P112. Então, vamos lá. Abram o livro aí na página 412. Então, página 412. Eu passei exatamente esses dois tipos de exercícios, ao qual nós vamos fazer exatamente qual? O P112, tudo bem? Então abra aí o livro, vamos fazer a questão P112. Então, repara o que? Essa questãozinha é uma questãozinha um pouco chata. Por quê? Porque ela é uma questão do IME, ou quer dizer, do ITA. E IME e ITA são vestibulares, né, das Forças Armadas, né? No caso ITA, Instituto não sei o que da Aeronáutica, que eu agora esqueci, e outro da Marinha. E eles são questões bem difíceis. Então, eu meio que já falei na última aula que eu iria fazer essas questões com vocês, certo? Então, vamos lá. O que diz ali a questão? A questão ele fala: os blocos A e B de uma figura de massa m, o coeficiente de atrito entre todas as superfícies, é B. A força F1 imprime ao bloco B uma força 1 com velocidade uniforme. Calcule a relação de F2 sobre F1, F3 sobre F1, nas quais a força F2 indicada em 2 e F3 indicada em 3. Tá. Então, para quem está chegando agora, estamos aí, ó, página 412, vamos resolver a questão P112. Então, abra aí o livro de física na página 412. Isso. Então, moral da história, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto que é F2 sobre F1 e quanto que é F3 sobre F1. É isso que ele quer saber. Só que ele vai dar para a gente três sistemas. O primeiro sistema, o segundo e o terceiro sistema. Então, o que a gente sabe sobre esses sistemas? A gente sabe que a massa deles são iguais. Ó, os blocos A e B da figura têm massa m. Então, eu sei, por exemplo, que a massa de A é igual à massa de B, que ele vai chamar de uma massa m. Logo, o que eu posso dizer? Que o peso de A, quem é peso? Massa vezes a gravidade. É igual ao peso de B, né? Porque a gravidade é igual, e eu vou chamar de 1P. Tudo bem? Ele fala também, João, página 412, P112. Então, a gente vai ter também que a velocidade é uniforme, nos três casos. O que significa velocidade uniforme? Significa que a velocidade não muda, ela é constante. Se a minha velocidade é constante, significa que a aceleração, que é a variação da velocidade, ela vale quanto?
Zero. Então, quando a gente somar as forças, eu vou igualar a quanto? A zero. Ou seja, quando eu somo as forças, eu igualo a zero. A gente não faz F igual a MA, né? Soma tudo igual a MA. Mas se as forças são zero, então não tem necessidade de eu igualar ela a MA, né? Porque no final ela vai dar zero. E, deixa eu ver se a gente tem mais uma coisa importante. Ó, o coeficiente de atrito entre todas as superfícies. Então a gente tem atrito em todas as superfícies. Beleza. Então vamos analisar cada um dos exercícios e vamos tentar encontrar aí a resposta. Então vamos lá. No primeiro a gente vai ter o seguinte caso. Vou botar aqui como se fosse a letra A. Então na letra A eu vou ter o seguinte. Ele está sendo puxado pelo meu bloquinho F1. Então, primeiro aqui eu vou ter que fazer uma consideração. Quais são as forças que atuam em cada um dos corpos? Então, eu vou separar aqui as forças. Ó. Meu bloquinho B e meu bloquinho A. Então, quais são as forças que atuam nele? Vamos lá. Eu tenho minha força F1 que está puxando para a esquerda. Eu tenho o quê? A minha força de atrito, que ela vai ocorrer aqui, ó. Ah, eu acabei trocando. Espera aí. Só questão de erro aqui, mas não vai importar em nada pra gente. Que o B é o de baixo e o A é o de cima. Mas isso não influencia em nada não, tudo bem? Então o que que acontecer? Eu vou ter aqui ó, uma força de atrito entre B e o solo. Tudo bem? Então a gente teria essa força de atrito aqui. Aí, qual vai ser a outra força que eu vou ter? Eu vou ter o peso de B, né? Todo corpo que tem massa tem peso de B. Existe também o peso de A. Esse cara ele está apoiado no chão, então o chão empurra ele para cima, normal de A. Aqui eu vou tendo minha normal de A. Só que aí a gente tem um detalhe importante. Repara que o A está em cima do B. Então aqui eu também vou ter o peso de A empurrando ele para baixo. Tu não consegue ver isso como diferença? Então aqui a gente vai ter o seguinte caso. Quando eu puxo o meu bloco B, vai existir um atrito entre B e o solo e vai existir um atrito entre A e B. Por exemplo, se eu tiver um objeto em cima do outro, que agora... isso aqui, ó. Eu tenho aqui meu talismã do galo e eu tenho a cabeça de um Stormtrooper que eu estava imprimindo e deu merda. Tive que cortar. Então o que acontece? Se eu exerço uma força aqui no objeto de baixo, o que vai acontecer? O de cima ele vai vir junto, né? Por que ele vem junto? Porque existe um atrito entre os dois. Um atrito que segura os dois. Senão, eu ia puxar esse cara e ia ficar. Entretanto, o que? A força que eu estou aplicando é uma força que ela é menor do que a força de atrito. Por quê? Se a minha força ela for maior do que a força de atrito, eu vou dar um peteleco e esse cara literalmente ele vai ficar. Ó. Vou dar um peteleco e ele, pum, ele vai ficar. Então, o que eu estou considerando nesse primeiro caso? Eu estou considerando, vou botar aqui, ó. Eu vou considerar que A e B movem juntos.
Tudo bem? Quando eu puxo o meu bloco B, o A vem junto. Então não vai existir uma força de atrito entre A e B, porque A e B se movem juntos. Tudo bem? Então quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar F1, certo? Então vamos lá. F1 vai ser quem? Se ele está falando que a velocidade é uniforme, significa que a aceleração é zero. Então vou somar as forças e vou igualar a zero. Então eu vou ter ali, ó, que F1 menos a força de atrito entre B e o solo é igual a zero. Né? A única força que eu tenho no meu eixo X aqui, ó, é zero. Então eu vou ter que esse cara é zero. Tudo bem aqui? Então eu vou ter que minha força F1 é a força de atrito B solo, entre B e o solo. E quem é a força de atrito em B e o solo? É o μ e a normal de B, né? Não é o corpo B que a gente está analisando? Certo? É o corpo B que a gente está analisando. Então B normal do solo. Mas quem é normal de B? Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho minha normal de B, ou seja, minha normal de B está para cima e quem está para baixo? Eu tenho o peso de A e o peso de B. Por quê? Porque o A está em cima do B. Logo, a normal de B é igual ao peso de A mais o peso de B. Mas eles não têm a mesma massa, logo o peso deles é igual. Então vou chamar esse cara de um P normal. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, minha normal de B, ela vai ser um peso mais um peso. Então, minha normal de B é igual a 2 vezes o peso. Então, na verdade, minha força F1, ela vai ser μ vezes 2 vezes o peso, ou 2μp. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu puxo o bloco A, lembra, F1 é aplicado em... Eu puxo o bloco B, F1 é aplicado em B. Então, F1 vai estar aqui. Eu quero achar quem? F1. Então, o único atrito que vai existir é esse atrito do solo aqui. Ó. Como o A está em cima do B, então a força que eu vou ter aqui, além de ser o peso de B, vai ser o peso de A. Porque o A está em cima do B. Então, minha normal de B, ela é igual ao peso de A mais o peso de B. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Para que eu tô copiando para facilitar. Então, vamos terminar, velho. Eu acho que eu tô entendendo por aí. Deu para entender? Foi, Fernando? Ah, é por aí. Pegou, Enzo? Como foi a ideia? Não sei se eu peguei a ideia direito. Vamos ver os outros que eu acho que você vai entendendo melhor. O que ele pede no segundo? No segundo, ele está pedindo... Fala, João, bom dia. Então, o que ele fala ali no segundo? No segundo, ele dá agora um sistema que é parecido com esse, só que qual é a diferença? Agora ele tem uma corda presa na parede. Então, vamos analisar ali. Ele vai ter, ó, vou chamar de letra B, tudo bem? Só para facilitar. Então, ele vai ter o seguinte, é o mesmo sistema. Aqui eu vou ter o B, aqui eu vou ter o A, e aqui eu vou ter a corda. E minha força F2. Repara que agora eu tenho um sistema totalmente diferente. Por que é diferente? Aqui eu puxava minha força F1, ou seja, eu puxava o meu bloco B, e o meu A, aqui ó, estou puxando o meu bloco de baixo e o de cima ele está indo junto. Só que agora o meu sistema não é mais o mesmo. Ó. Quando eu puxar o meu bloco de baixo, o que vai acontecer? O de cima, ó, ele vai ficar, né? Porque ele está preso por uma corda. Ele está preso por uma corda. Então eu vou ter o quê? Tanto atrito na parte de baixo, quanto atrito na parte de cima. Certo? Então vamos lá. Vamos analisar aqui bloquinho por bloquinho. Meu bloquinho A e o meu bloquinho B.
Bota o anterior, por favor. Fala, Enzo. Bota o folha anterior, por favor. Aham. Eu vou mandar Então, foto pra vocês, cara, como sempre. não, aquilo que eu tô querendo é isso. Ok. Então, pronto, pode continuar. Podemos? Desculpa. De boa, sem problema. Então, ó, vamos analisar as forças que atuam nele. Então, nós vamos ter ali, ó, o peso de B, nós vamos ter o peso de A. Nós vamos ter também o peso de A, né? Afinal, A está em cima de B. Temos a normal de B, normal de A. Até então, nada de novo. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou puxar para a esquerda com a força F2. Então, minha força de atrito ela é contrária ao movimento. Então, eu vou ter um atrito que é uma fate entre B e o solo. Então, estou botando BS aqui, tudo bem? Só que eu vou ter, repara que o meu solo vai ficar parado e o A também vai ficar parado. Nisso que o A fica parado, eu vou ter uma força de atrito entre A e B. Então, repara que o A é a mesma coisa que o solo. Está parado, eu vou puxar esse B. Nisso que eu puxo esse B, ele vai estar se movendo para onde? Para a esquerda. Então, eu vou ter outra força de atrito aqui entre A e B. Qual é a... Então, nesse caso aqui, eu vou ter essa força de atrito para esse lado. O meu bloco A, ele vai ter o quê? Uma força de atrito também. Só que ela vai ser contrária. Ó. Se esse cara estava indo para a esquerda, a tendência é o quê? Esse cara ir para a direita. Né? Tudo questão de referencial. Ou seja, pensa no seguinte. É como se eu tivesse o seguinte sistema. Esse cara está aqui e no momento que eu puxo de baixo, ó, eu tenho que o de baixo está indo para a esquerda. Agora repara, se eu puxo esse cara para a direita, vê se não é o mesmo efeito, vê se não é o mesmo vídeo. Ó. Puxei o de baixo para a esquerda ou puxei o de cima para a direita. Não é a mesma coisa? Ou seja, é como se o de cima estivesse indo para a direita. Como ele estaria indo para a direita, eu vou ter uma força contrária ao movimento. Então, por isso que essa força de atrito aqui, ó, que é A e B, ela vai estar apontada para o outro lado. E aqui a gente vai ter a nossa tração. Então, mais uma vez, quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir F2. Então, pegando ali meu corpo B, eu vou ter o quê? Eu vou ter que minha força F2 menos. Quem está para o outro lado do meu corpo B? A força de atrito entre B e o solo e a força de atrito entre A e B. Então, igual a zero. Ou seja, isso é igual a minha força de atrito entre B e o solo mais minha força de atrito entre A e B. A gente já calculou que a força de atrito entre B e o solo é igual a 2μp, certo? A gente calculou no anterior ali, ó. Então, força de atrito entre B e o solo é igual a 2μp. Agora, vamos calcular quem seria a força de atrito entre A e B. Então, vamos lá. Força de atrito entre A e B
é igual a μ vezes a Com normal de A. licença. Fala. O que é esse força de atrito OS? É BS. BS é entre B e o solo. Tudo bem? Solo? É. Não Ó, acho não. Colocar só B? o atrito vai existir entre B e o solo e entre A e B. Entendeu? Então eu coloquei dois caras, ó. Um deles é entre o B e o solo. Espera aí que tem mais um. E o outro é entre A e B. São dois atritos diferentes, porque são a interação entre dois corpos diferentes. Ó, entre B e o solo é uma coisa, e entre A e B é outra coisa. Por isso que eu botei, em vez de eu ficar botando B solo, B solo, B solo, botei só BS. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Ó. O B e o S a gente já calculou, que foi exatamente o que a gente calculou ó, na questão anterior. Ó. Calculamos que a força de B e S é exatamente 2μp. Então já botei aqui para a gente não calcular de novo. Agora eu vou calcular a força de A e B, que é μ vezes o normal de A. Quem é normal de A? Olhando aqui, ó, eu tenho que o normal de A é igual ao peso de A. Então, esse cara aqui é exatamente o peso de A. E peso de A a gente chamou o quê? Todo mundo de P, né? Só para simplificar, porque ambos têm a mesma massa. Então a força de atrito entre A e B é igual a μ vezes o P. Então F2 vai ser quem? Força entre B e o solo, 2μp, mais força entre A e B, μp. Total, 3μp. Tudo bem, gente? Dúvidas? Conseguiram entender quem seria a força F2? É, por aí, por aí. Tá indo, Enzo? Mais ou menos. Show. Vamos então pro outro. Então a letra C vai ser quem? A letra C ele dá o outro desenho. Ó, eu tenho agora o meu bloco A, o meu bloco B. Olha, não entendi. Fala, o que, que você não entendeu? Não entendi física, não tô entendendo física, não dá pra entender nada. Ué, mas você não falou que estava entendendo? Vamos Não, lá. na verdade eu tava entendendo, eu disse que tava entendendo mais ou menos, eu tô falando sério. Então vamos revisar junto, ué. Não seja por isso, pode perguntar. É. Ó, vamos lá. Na primeira questão, o que, que ele está falando na questão? Ele está falando ó, que existem três situações diferentes. Nessas situações diferentes, eles têm a mesma massa, a velocidade é uniforme, o atrito ocorre entre todas as superfícies e ele está pedindo a razão entre as forças. Até aí tu consigo entender, certo? Uhum. Então, se ele fala que a velocidade é uniforme, o que, que é uniforme? Significa que se mantém constante. Logo, não se altera. Certo? Uhum. Então, a minha aceleração é zero. O que, que a gente estava fazendo nos outros exercícios? A gente somava as forças que geravam o movimento e igualava zero. É isso que significa esse símbolo. É o somatório de forças. Ok. Ok, então vamos lá. Na primeira questão, eu vou ter essa situação aqui. Ó. Eu tenho um bloquinho B e um bloquinho A, aonde eles estão sendo puxados por uma força F1.
Então, quais são as forças que atuam nesses corpos? Então, vamos lá. O meu bloquinho B, ele vai ter a minha força F1, que é essa. Todo corpo que tem uma massa tem uma força peso. E essa peso sempre aponta para baixo. Por isso que no meu bloco B existe o peso de B. No meu bloco A existe o peso de A. Entendeu? Uhum. Então o que acontece? Sempre que ele empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. E essa força de reação é o que a gente chama de força normal. Então existe a normal de B, que aqui, embora não pareça, isso é um normal de B. E existe também a normal de A. Essa é a normal de A. Entendeu, Enzo? Uhum. Então vamos lá. Como o bloco A está em cima do bloco B, a gente tem o quê? Que o peso de A também vai aparecer no peso de B, porque ele está em cima um do outro. Então, esse peso, né? Porque pensa, o B está empurrando o solo, mas o A está empurrando quem? O A está empurrando o B. Ó, o A empurra o B. Então, no momento que o A empurra o B, vai aparecer um peso de A aqui no corpo de B. Entendeu, Enzo? Sei, sim. Quando ele está sendo puxado por essa força F1, ele está Ah, indo ele para vai onde? voar. Isso. Ó, a força está sendo aplicada em B, mas o Uhum. A se move junto. Tudo bem? É como se Ok. fosse um bloco só. Mas aí o que, que acontece? Quando eu puxo o meu bloco B ele vai se mover para onde? Para a esquerda. Não vai se mover para a esquerda? Sim. Então, na questão ele fala que existe atrito. O que é atrito? Atrito é uma força que ela é contrária ao movimento, ou seja, uma força resistiva. Ela vai tender a resistir ao movimento. Então, essa força ela sempre vai ser contrária ao movimento. Se ele está se movendo para a esquerda, então existe uma força de atrito para a direita. Entendeu? Ok. Então, quais são as superfícies que estão se atritando, ó, que estão se mexendo, que estão se desgastando? É exatamente o B e o solo. É exatamente esse sistema aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Eu tenho aqui ó, o meu corpo B e o meu corpo A. Conforme ele se movimenta, ó, ele vai se movimentar no solo. Ó, os dois vão se movimentar juntos. Ó. Nisso que eles se movimentam juntos, eu vou ter que vai existir um atrito entre o corpo B e entre o solo. Entendeu? Uhum. Beleza, então vamos lá. A gente viu que a velocidade é constante, uniforme. Então o que, que eu vou fazer? Quando a gente fazia a soma das forças, a gente igualava F, que é o total das forças, né? F1, F2, F3, F4, e igualava isso a m vezes a, massa vezes aceleração. Mas como nesse caso a aceleração é zero, por que é zero? Porque a aceleração, a velocidade é constante, eu vou dizer o quê? Que a soma das forças é igual a zero. Entendeu? Uhum. Então vamos lá. Quais são as forças que eu vou ter no meu eixo X? Ó, olhando aqui, ó. Eixo X, eixo Y. No meu eixo X, ó, eu vou ter quem? F1 para um lado e a força de atrito para o outro. Concorda comigo? Uhum. Então, se uma está para um lado e a outra está para o outro, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, por isso que ficou F1 menos F2B solo. Entendeu? Sim. Então, o que, que eu fiz? Se uma menos a outra é igual a zero, significa que a minha força F1 é igual a F2B solo. Então, eu igualei. Quem é, força, quem é a força B solo? Lembra, como que eu escrevo a força de atrito? A força de atrito ela vai ser sempre quem? Vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito. Ou seja, é a normal de B vezes o coeficiente de atrito. Foi, Enzo?
Por aí. Tá entendendo? Sei lá. Porra, tu pode falar, cara. Se não estiver entendendo, eu respondo. Começa de novo. Não, 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 não. Tá indo? Po- Por pode, aí. Mas pode eu, continuar? o problema é que eu não posso, né? Então, como é que eu vou pensar em fazer os cálculos? Calma, a gente vai entrar nos cálculos. É uma regrinha. Lembra que a gente viu que tem um roteiro de como resolver as questões? A gente só está Ah, seguindo esse roteiro. ah, E lembra que eu falei lá? Imagina como se fosse um corpo só. Desenha todas as forças. Calcula a aceleração. Lembra que a gente viu todo aquele sim, trecho? Se ele se move no eixo tal, se é igual a MA. Se ele não se move. Lembra que eu cheguei a falar algo assim? sim. Então, a gente só está seguindo aquele roteirinho. Nada demais. Tá tranquilo? Sim. Então vamos lá. Se a gente for olhar ali, ó, quem vai ser a normal de B? Repara que no meu eixo Y, quem está atuando em B? Vai estar atuando o corpo A, que é o peso de A, mais o peso de B. Consegue enxergar isso? Que tem tanto PA quanto PB na questão, ó. Olha aqui, ó. PA e PB. Tá enxergando? Uhum. Então eu vou ter o quê? Que a minha normal de B vai ser igual a quem? Ao Não, peso de A. eu já entendo essa parte. Pegou? Essa parte consigo entender? Sim. Então o que, que eu fiz ali, ó? Eu peguei o, a normal, que é o peso de A e o peso de B. Como a massa de A é igual à massa de B, o que, que eu fiz? Eu simplesmente substituí e chamei ele de um P. Só para simplificar, ó. Peso de A é igual ao peso de B, que é igual a P. Um cara genérico. Então, quanto que vai ser a normal de B? Vai ser um peso mais um peso, ou seja, duas vezes o peso. Foi? Uhum. Então, o que, que eu fiz ali agora? Eu só substituí o meu valor. Então, quanto que seria essa força F1? Ela vai ser ali a normal, é μ vezes a normal de B, ou seja, μ vezes 2P. Conseguiu ver Uhum. isso? Então, eu já achei a minha força F1, que ela vale exatamente, esse cara vai ser exatamente a minha normal vezes o peso, vezes 2P. Conseguiu chegar até aí? Por aí. Sim, sim. Beleza, então agora vamos para a segunda situação. A segunda situação é essa aqui, ó. Repara que agora a gente vai ter uma complicação. O que vai acontecer se eu puxar o meu bloco B? O meu bloco A, ele vai junto ou ele vai ficar parado? O A vai ficar parado e cair do bloco. Isso aí, o A vai ficar parado. Por que, que o A vai ficar parado? Simplesmente, Porque ele está preso numa corda. perfeito, cara, mandou. Show de bola. Compreendeu o que eu estava querendo dizer. Então, se ele vai ficar preso, significa o quê? Que agora eu vou ter dois atritos. Ou seja, eu vou ter o atrito da superfície de cima, que é entre A e B, e eu vou ter o atrito da superfície de baixo, que é entre B e o solo. Então, o que, que eu fiz? Eu reescrevi a mesma situação, só que dessa vez eu coloquei agora um novo atrito, que é exatamente entre B e o solo, entre A e B. Consegue enxergar? Quando eu puxo, ó, opa, quando eu puxo o meu bloco B, repara que ele vai arrastar, ele vai raspar tanto no solo quanto no ar. Tá conseguindo ver que ele vai raspar nesses dois? Pera. Né? Pera, Que ele pera. vai gerar atrito ali nos dois. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter o atrito exatamente de A e B e de B e o solo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa
que eu fiz na questão anterior. O que eu fiz na questão anterior? Eu não somei as forças e igualei a zero? Uhum. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Eu vou somar as forças e vou igualar a zero. E quais são as forças que atuam no meu bloco ali, ó, no meu bloco B? É a minha força F2, é a minha força B e o solo, e a minha força B, F e A. Ó. Repare que para um lado eu tenho F2 para um lado, e para o outro lado eu tenho força de atrito AB e força de atrito B e o solo. Conseguiu entender? Sim. Acompanhou até então? Uhum. Então o que eu fiz? Eu fiz o mesmo processo. Esses dois caras são negativos, eu passei para o outro lado, ficou positivo. Então, repara, eu sei que minha força F2 é o F, B e o solo, mais a força de atrito AB. Então, quem é a força de atrito B e o solo? A gente já não calculou ela no exercício anterior, ó. Ela não é 2μp? Então já substitui aqui, ó, 2μp. Entendeu? Entendi. Aí, o que eu fiz agora? Eu preciso calcular a minha força de atrito AB. Então, quem vai ser minha força de atrito AB? Se a gente olhar, a força de atrito AB está sendo gerada pelo corpo A. Se não tivesse o corpo A, não teria o atrito entre A e B. Concorda comigo? Uhum. Então, o atrito, força de atrito AB, é o μ vezes a normal de A. Entendeu? Uhum. Quem é a normal de A? A normal de A é o μ vezes o peso de A. E o peso de A representa o nosso peso, P. Então, substituí e chamei de μp. Acompanhou? Sim, sim. Na Então, o que... verdade, eu Fala. não vou esperar de fazer uma conta assim. Ah, Porque eu não sei se vai ficar fácil a prova, se tiver uma questão assim. não, então, isso aqui é só uma questão para a gente revisar. Não vai cair uma questão assim na prova. Uhum. Eu não vou cobrar algo assim para vocês. Tudo bem? Tá, É só questão de revisão. tá. Então, Não, vamos continuar assim, tá? Eu já entendi. conseguiu entender? Então, o que eu fiz? Eu substituí. Eu só entendi meu máximo. Vou continuar porque os outros estão querendo também. Vamos lá, então. Então, moral da história. Eu cheguei ali ao 3μp. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo sistema, só que agora eu tenho uma corda aqui, ó, segurando os dois. Então, o que vai acontecer se eu puxar o meu A? Vamos ver. Mas no máximo um puxa para trás e o outro para frente. Ou. Perfeito. Ou seja, vai ser exatamente o mesmo sistema. Ó. Se eu puxo o meu B para cá, o meu A ele vai se mover. Ó. Então, ele vai fazer esse tipo de sistema. Então, o que eu vou ter ali? Ó? Vamos analisar cada um deles separadamente. Olhando ali cada um deles separadamente, eu vou ter o seguinte. Quando eu puxo o meu bloco, aqui tem uma força F3. Quando eu puxo o meu bloco com uma força F3, eu vou ter quem atuando? Ó? Eu vou ter o atrito, o meu B ele vai raspar no solo. Então eu tenho o meu F, B solo. Tudo bem? Igual que a gente tinha no exercício anterior. Ó. Repara ali, ó, o anterior. Ó. A mesma coisa. Eu vou ter mais quem? Eu vou ter a minha força de atrito entre A e B, porque ele vai raspar em A. Opa. AB. Vou botar aqui um FAT. E eu vou ter mais o quem? Eu vou ter exatamente esse cabo aqui, que é a tração. Então, eu vou ter exatamente essa tração puxando aqui. Ó. Todo mundo vê, ó. Esse cabo é o meu T, minha tração. Certo? Então, eu vou ter de novo o meu peso de B
o meu peso de A, por quê? Porque A está em cima de B. E a minha normal de A. Desculpa, normal de B. Então essas são as forças que vão atuar. E quem eu vou ter em A? Eu vou ter peso de A, normal de A. Eu vou ter esse atrito, ele vai ser para o outro lado. Por que vai ser para o outro lado, Enzo? Porque ó, o B se move para a esquerda e o A vai se mover para onde? Ele não se move para a direita? Então o atrito tem que ser contrário ao movimento. Por isso que o atrito para o A tem que ser para a esquerda. Entendeu, Enzo? Sim. Então, ó, eu vou ter a tração aqui. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. O que eu tinha feito? Eu não tinha escolhido o corpo B. E somado as forças que atuam em B igualado a zero, foi isso que a gente fez na questão anterior. É isso que a gente vai fazer agora. Então, no meu corpo B, quais são as forças que vão atuar? F3 vai estar para um lado. Quem está para o outro lado? A minha força de atrito entre B e A. A minha força de atrito entre B e o solo. E essa tração T. Tudo bem? Então eu vou Uhum. ter que minha força F3, ela é a minha força de atrito entre B e A, ou A e B, tanto faz, né? Mais essa força de atrito entre B e o solo, mais a tração. Então, vamos lá. Força de atrito entre B e o solo, a gente sabe quem é. Ó. B e o solo é 2μp. Força de atrito entre A e B é μp. Então esse cara aqui, ó, vai dar μp. E o outro, ele vai dar exatamente 2μp. Eu não sei quem é a atração, mas aonde aparece mais atração? Ela aparece no meu corpo A. Então, para eu poder encontrar essa atração, eu preciso encontrar no meu corpo A. Então, eu vou vir aqui ó, no meu corpo A, e eu vou ter quais as forças que estão atuando aqui ó, no meu corpo A no eixo X. Diz aí para mim, Enzo. Quais são as forças que eu tenho no meu eixo X aqui, ó, no meu corpo A? Bem, olha, bom, a força é. Ó, Se o grupo B é o único que se move, eu acho que, tipo, eu acho que você tem. O A deve ter a força de tração e o B tem a força não, não, só no 3. A, só no A, só no A. Aqui, ó. Eu quero o corpo A, só ele. Eu quero Só ele? só nesse eixo X aqui, ó. Ah, o eixo X é pra direita, né? É isso aqui, ó. Eixo X, ó. Então a tração. Isso, ó. Eixo X, ó. Eu quero só essa linha aqui, ó. Essa linha assim, ó. Quais É são a as duas força, forças que estão atuando nessa linha? é a força de tração mesmo. E tem mais uma, que tá na mesma Vai. linha. Ah, peso de ar. Não, não. Na linha, ó. Pensa numa linha aqui, ó. Ó, numa linha. Força. Vai. FAT, o que que é mesmo? É a força de atrito entre B, A e B. É isso, né? É isso aí. Repare que cada uma tá para um sentido contrário, ó. Tá vendo? É, percebi. Então uma vai ser positivo e a outra vai ser negativo. Então, ó, Ah, tração menos força de atrito A e B. Ou B e A, tanto faz. Então, tração é igual a força de atrito entre A e B. Foi? tá, Quem é a força de atrito entre A e B? Vamos olhar ali, a gente já não calculou esse cara, ó. Olha lá, ó. Força de atrito entre A e B, normal peso de A, normal PA, ou seja, μP. Então a força de atrito é igual a μP. Então a tração ela vale quanto?
Mi vezes P. Foi? Tá. Então, substituindo aqui Mi P, então eu tenho 1 mais 2 mais 1, 4. Aí é o Mi é o U, né? É o coeficiente de atrito. Ele é o, Tá, co- ele é o coeficiente de atrito. tá, beleza. Foi? Então vamos lá, para a gente terminar. Quem ele quer no final das contas? Ele quer, olha lá, na primeira questão, isso aqui, ó. F2 sobre F1, F3 sobre F1. Então, vamos ali, ó, pra gente acabar. Peraí, pera. Aqui, ó. Eu vou a folha. Ah, Não, folha anterior, tipo, a. Você tá calculando a C. Aqui. Tô terminando o negócio aqui, então. uhum, É, já tô acabando. ok. Se ninguém se incomodar muito. Relaxa. Tá. Então vamos lá. Quem ele está pedindo? Ele está pedindo exatamente isso aqui, ó. A força de F1, F2 e a força de F3, F1. Então, ele quer saber quanto que é F2 dividido por F1 e quanto que é F3 dividido por F1. Então vamos relembrar. Quem é F1? F1 a gente resolveu aqui na questão, ó, e ele é 2μp. Então, F2 a gente resolveu aqui e ele vai ser 3μp. Uhum. E F3 a gente acabou de resolver 4μp. Então agora é só fazer a divisão. F2 sobre F1 é exatamente 3μp dividido por 2μp. Repara que eu tenho mi e p de um lado e do outro, então eu posso simplificar. Então esse cara vai ficar, na verdade, 3 dividido por 2, ou 1,5. Já F3 sobre F1, quem é F3? 4, né? 4μp. Quem é F1? 2μp. Então eu vou ter, corto, μp com μp, 4 dividido por 2, 2. Ah, licença. Fala, Por que que aí. Por que tem que ser assim separado e tal? porque ele pede. Ele pede para fazer, descobrir quanto que é um dividido pelo outro. É o que ele Aí. pede no exercício. Ah, um divide pelo outro. Isso, é isso que ele está pedindo. Tá, peraí. Peraí um momento. Tá,
ué, sem problema. Bem, esse aí é 1,5, né? Aham. Pronto, Foi? pronto. Então, a gente termina aí nossa aula. Mas já? Mas Ah, tá. já, já Hum. são 9 horas. Ok, beleza, então. Tranquilo, gente? Então, ó, essa semana, por enquanto, vou dar uma colher de chá pra vocês, sem exercício, sem atividade. É bom que aí vocês Obrigado. têm tempo para se reorganizar. Refaçam essa questão com calma, tudo bem? Pra, Ok. refaçam ela com calma, direitinho, para a gente poder aí se situar, né? De tirar as possíveis dúvidas para a gente poder continuar na próxima aula. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não. Então, Enzo, tenta refazer depois.